Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Daniel do canal Info Cotidiano e hoje nós vamos para mais um vídeo. A pedidos, nós vamos fazer backup do MySQL ou MariaDB, ou se você preferir, o MariaDB, não é verdade? Então, para isso, nós vamos fazer via terminal, linha de comando, tanto no Linux como no Windows, e vamos também utilizar alguns utilitários, como The Beaver ou RaidSQL, beleza? Então, castiga seu like, deixe seu comentário, que é muito importante aí para o canal, né, esse feedback, e bora pro vídeo após a vinheta. Valeu! Bom, nós vamos começar pelo Windows, tá? Antes de mais nada, se você executar aqui o prompt de comando, nós vamos começar pelo dump já, ok? E executar o MySQL, porque, para quem não sabe, o MariaDB é um fork do MySQL. A vantagem é que o MariaDB é 100% gratuito e o MySQL ele é gratuito para o desenvolvimento ou quando você distribui suas aplicações gratuitas também. A partir do momento que você obtém lucro, você tem que pagar uma licença. Resumindo, é isso, tá bom? Então eu uso o MariaDB. Olha só, eu executo o MySQL, ele não deu certo. Porque o caminho onde estão executáveis do MySQL ou do MariaDB não estão configurados no path do Windows, tá? O que nós vamos fazer? Para funcionar, tem duas coisas. A primeira, você vai lá no seu computador, no arquivos de programas, na pasta onde está instalado, e na bin, por exemplo, onde tem todos os executáveis do banco de dados, dá um Ctrl C aqui, e vou dar um CD barra e vou colar aqui. Então, observe que eu estou dentro da pasta MariaDB, no nosso caso, né? Mas poderia ser MySQL, a mesma coisa. E se eu executar aqui dentro, ele vai funcionar. Ele deu um erro de acesso negado, pois eu não informei o usuário e senha. Para corrigir isso e deixar que, para não acontecer isso, né, para que eu possa chamar o programa de qualquer lugar que eu estiver, de qualquer pasta que eu estiver no meu computador, o que eu faço? Eu vou aqui no meu computador, Properties, né? Vou lá em propriedades. Dentro de propriedades eu vou em configuração avançada do sistema. Aqui tem variáveis de ambiente. Path aqui, né, o caminho. Vou adicionar um novo e vou colocar, vou copiar aqui essa linha em cima onde ele mostra o caminho inteiro onde está instalado o banco de dados. E vou colar aqui e vou aplicar. Beleza? Feito isso, eu fecho todas as janelas e abro novamente o meu prompt de comando. Se eu executar o MySQL agora, funcionou, beleza? Vai deixando o like, não esquece. Pronto, então esse é o primeiro passo. Agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu criar uma pasta aqui, chamada backup, tá? Eu vou acessar ela. Não tenho nada dentro dela. Nós vamos fazer o nosso primeiro backup, tá? Estou dentro da pasta de backup e vou executar o MySQL-U de usuário, nome do meu usuário aqui, o seu pode ser root, pode ser qualquer coisa. Eu criei o usuário suporte. -P, que é de password, eu poderia colocar a minha senha aqui, mas eu não vou colocar porque eu não quero que você saiba. Beleza? Estou executando aqui, vou digitar minha senha, cair dentro do MariaDB, eu vou executar um show databases, ok? Vai mostrar todas as minhas bases. A minha base maiorzinha aqui é essa chamada ERMS, tá? Então é só para saber. Como que nós fazemos o backup? MySQL dump. Observe que tem o dump após o MySQL, tá? É um arquivo só. -U de usuário. Qual é o seu usuário? O meu é suporte. -P de password. Nome da minha base, ERMS, tá? Maior que, tá vendo essa setinha indo para direita? E o nome do arquivo de backup. Por exemplo, backup dump.sql, mas você pode colocar .bh, .backup, ponto que você quiser. Vou colocar .sql, tá bom? Executa, ele vai pedir a senha. E olha só, ele já gerou o backup aqui, é muito rápido, tá? Se nós entrarmos lá em backup,
Olha só, aqui está feito, ó, MariaDB dump, ele identifica aqui, tá? Ele identifica até que foi feito no in64 aqui. Legal? Então, nós fizemos de uma forma texto. E se eu quisesse voltar o backup, eu quero recuperar esse backup, deu um pau na minha máquina, eu quero voltar. Observem aqui que nós usamos o MySQL dump. Isso é para exportar. Muitos erros acontecem aqui, então de olho, hein, galera? Para restaurar, eu não uso dump, eu uso apenas o MySQL, com o suporte, o P de passwords, né? E o Hermes aqui, tá vendo que a setinha tá o maior que, nós vamos identificar com o menor que, né? A seta indica já que ele está voltando para o Hermes. Apertei o Enter, digitou sua senha e ele está restaurando todo o seu backup, tá? Beleza, restaurou o backup. E se eu quisesse restaurar para uma base de homologação, uma base teste, que vai se chamar aí Hermes Terminal. Apertei o Enter, digitei a senha. O que ele fala? Ele fala assim, ó, gente, a base Hermes Terminal não existe essa base aqui, esse banco de dados. O que você precisa fazer? Você entra no MySQL ou no MariaDB, MySQL, né? No nosso caso, deu erro. Beleza, entrou agora. E nós vamos fazer o que? Create database Hermes underline terminal, ponto e vírgula, e ele já deu um ok, que ele criou essa base. Então nós saímos aqui e executamos novamente o MySQL menos o suporte, né, menos o suporte, menos phermes aí. Lembrando, Hermes underline terminal, e nós vamos voltar no nosso backup. Beleza. Agora sim, se acessarmos de novo o MySQL e show databases, o Hermes terminal vai estar lá, e se nós utilizarmos o comando users Hermes underline terminal ponto e vírgula, ele vai começar, ele setou o Hermes terminal como padrão da nossa consulta, select asterístico from produto, por exemplo. Já listou todos os produtos, ou seja, ele já voltou o backup para o lugar dele, tá? Show tables mostrou todas as tabelas do Hermes Terminal. Até aqui, finalizou, beleza? Então, eu mostrei como criar um backup via dump e restaurar, né, tudo em linha de comando. A vantagem de você saber essas coisas é que você pode criar, que nem aqui no meu caso, eu tenho um sisteminha aqui que eu criei em Lazarus, onde ó, o backup é automático. Ele cria esses scripts de backup. Eu posso criar scripts de backup. Script, onde ele faz o backup dia a dia, tá? Vou abrir aqui que é o bloco de notas. Ó, esse é o script de backup, tá bom? Lembrando que todos esses comandos é do DOS, é do velho e antigo DOS, né, que é usado em baixo nível. E a única coisa mesmo de MySQL é esse dump aqui. Não se preocupe com esse arquivo, que se vocês gostarem, depois eu mostro como agendar backups de MySQL e MariaDB, enfim, tá? Mas é só para você ter uma noção. Fora o modo texto, nós temos um modo gráfico. O Workbench também dá para fazer um backup do MySQL. Só que eu não uso mais o Workbench, porque o Workbench já não é mais compatível com o MariaDB. Então, hoje eu estou utilizando o TheBeaver e o RageSQL, beleza? Mesma coisa, tem várias funções, até algumas a mais, tá? Então, e funciona para vários bancos. Observe aqui no TheBeaver que eu tenho, além do meus bancos MariaDB, eu tenho também Firebird, dos meus sistemas mais antigos. Então aqui, ó, para fazer backup, eu tenho as minhas bases de dados, tá vendo? Clico com o botão direito, vou em ferramentas
e vou executar um dump database. Isso mesmo. Aqui ele vai mostrar minhas tabelas, aqui ele mostra meus bancos de dados que eu quero salvar e as tabelas, tá? Vou dar um next aqui. Ele pergunta a pasta de saída onde vai salvar. Ah, eu quero que salve em backup, né? Aquela pasta que nós criamos. Vou selecionar aqui o cbackup. O nome do arquivo ele já vai colocar a data e hora automático. Então só dá um start aqui e aguardar um pouquinho. Ó. Se nós formos na pasta de backup, ele já vai aparecer esse dump que nós fizemos aqui, tá? Olha só. O primeiro foi com o dump, o segundo foi com o dbeaver. Beleza? E se eu quisesse criar uma pasta, uma nova database aqui para poder restaurar e testar a integridade dos dados, sem problema. Botão direito, criar nova database, Hermes_db, para saber que é dbeaver, né? Dou um OK. E venho aqui, seleciono com o botão direito, Tools, Restore, e vou lá na pastinha onde ele está instalado e dou um Start, que é a pastinha de backup. Beleza, olha só. Então ele já criou aqui, já voltou o backup de todas as pastinhas. Além disso, nós podemos fazer pelo RAID SQL. Olha só. Eu tenho meu banco chamado Hermes, clico com o botão direito, exportar bancos como SQL, só vou selecionar o banco Hermes aqui, vou selecionar um arquivo único, aonde eu vou salvar? Vou salvar lá em backup, vou dar no nome de arquivo de backup RAID, tá? E vou executar aqui, vou exportar. Beleza, já exportou. Vou fazer o restore, você manda restaurar e só alegria, não tem erro. Mas beleza. Então é assim, você aprendeu a fazer isso numa máquina local, tá? Então usamos o terminal, o dbeaver e o RAID. E se eu quisesse ir para uma estação? Vou acessar meu PC Linux agora. Estou no Linux, beleza? Vou abrir o terminal e vou entrar na pasta backup. Eu já tenho um backup aqui, vou remover ele. Beleza, não tenho mais nada. Como eu faço um backup de um terminal? No meu caso, um Linux, mas poderia ser o Windows da mesma forma. O comando é o mesmo, tá? MySQL-U, seu usuário. No meu caso é suporte, tá? Lembrando que eu não tenho nessa máquina nenhum banco de dados. Vamos testar aqui, ó. Já deu erro porque eu não tenho. Então, MySQL-U de usuário suporte, né, que é o meu usuário, menos P que é a senha, menos P maiúsculo é uma porta, porque eu não estou usando a padrão 3306 naquele Windows, tá? Então, estou usando a de teste 1262. Isso daí é um tipo de uma segurança que sempre quando o pessoal vai tentar invadir um banco, ele vai tentar usar a porta padrão. Então, nós mudamos a porta padrão, tá? E no meu caso, instalei na 1262. Agora sim, ó, o pulo do gato, menos H. O H significa que ele é o host, né? O host é o servidor, então eu vou ter que colocar o IP da minha máquina Windows. Para fazer isso, deixa eu ver qual que é o IP da minha máquina Windows. 92.168.125. 192.168.125, tá? Vou chamar a minha base. Se eu entrar aqui agora, ó, beleza. Show Databases, estão aqui minhas bases. E vou fazer o backup então. Então lembra, para fazer o backup, MySQL dump, menos o usuário, menos P, que é a senha, menos P maiúsculo. Você só vai usar se a porta for diferente.
menos o H que identifica qual que é o servidor. O meu banco de dados chama Hermes e eu vou salvar para o arquivo como hermeslinux.sql. Informo a senha. E se executarmos aqui, o backup já está funcionando. Se der um cat aqui, Hermes Linux, tá aí o backup. Beleza? Tranquilo? E se eu precisasse criar uma base e restaurasse aqui na minha máquina, ou direto no servidor, vou criar uma base lá no servidor, ó. Eu acesso o servidor de novo, utilizando o MySQL menos o suporte P, lembrando do H aí, afirmando que ele é um host, que ele é um servidor. Aqui eu vou dar um create database Hermes_Linux. Beleza, ele já deu o que criou com sucesso. Se nós entrarmos aqui no dbeaver do Windows, já que nós estamos conectados do Linux do Windows, você vai ver que ele já criou aqui um Linux, ó. Só que ele não tem nada, não tem nenhuma tabela, não tem nenhuma view, nada, tá? Então eu vou voltar o backup direto do Linux. Então, como eu faço? O mesmo comando que eu usei para acessar, o nome da minha base de dados, Hermes Linux, menor que, e o arquivo de backup, que no nosso caso nós chamamos de hermes_linux.sql. Informo a senha. Beleza. Vamos lá no Windows. Vamos dar aqui um refresh. F5. Então observe que está tudo atualizado, bonitinho, só alegria. Legal? Show de bola? Então tá aí. Esse é o backup feito tanto no dump, tanto numa estação, como no Windows, Linux. Facinho, show de bola. Dá seu like. Sempre que você fizer um backup, uma dica, né? Sempre que você fizer um backup, restaura ele como teste, vê se tudo vai estar lá, se subiu tudo certinho, se você utilizar views, os gatilhos, né? Para você ver se a integridade do banco estão realmente lá salvas, né? Tá bom? Então, um forte abraço, deixa seu like, o seu comentário, que isso é muito importante aí para o canal. Tá bom? Até mais!